Bom dia a todos. Desculpe aí essa certa confusãozinha, mas aí todo mundo já está sabendo, quem está aqui desde cedo. Algumas pessoas chegaram agora, mas esse fato todo é por conta. Eu estou repetindo isso porque eu vi que chegou outras pessoas aqui que não estão sabendo. Essa repercussão toda que está acontecendo no Fórum Social Mundial é por conta do assassinato, da execução que ocorreu no Rio de Janeiro com a vereadora Marielle, do Partido Socialismo e Liberdade, e que a gente acredita que isso é um recado que está sendo dado às forças que lutam pelos direitos humanos, né? Nós desconfiamos que existem elementos da força de segurança que fizeram isso, são os autores disso, e porque ela tem um papel fundamental no que está ocorrendo no Rio de Janeiro. A Marielle, ela faz parte de uma espécie de comissão que estava para observar e controlar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Imagine, um membro de uma comissão que estava observando um trabalho como esse, que está chocando todo o país, é assassinada da forma que foi, com requinte de execução, e com desconfiança que foram elementos das forças de segurança que fizeram isso. Então, é um fato muito grande, muito pesado, está gerando discussão a nível internacional, não está tocando somente aqui o Brasil. Então, para a gente é uma coisa grave, e o Fórum Social, pela sua característica, tem que tomar uma posição e está tomando uma posição acertada. Mas a própria continuação do nosso debate aqui, da forma que ele está sendo organizado, eu acredito que ele é uma forma, no mínimo intelectual, de dar os elementos necessários para nós compreendermos por que isso está acontecendo. Então, e aqui não é um debate meramente de massagem de ego, não é um debate somente para as pessoas expressarem o que pensam como se fosse um devaneio qualquer. Isso serve como elemento, vai servir como um acúmulo de conhecimento a respeito do tema, até para poder entender por que a gente está intervindo dessa forma e por que devemos ir para o evento do Fórum Social Mundial. Aí começa a nossa ação fundamental no que diz respeito nas mudanças que nós queremos na segurança pública. O tema da mesa é o olhar dos policiais antifascismo sobre a reestruturação da segurança pública e remodelamento das polícias. Eu sempre achei que esse tema, um tema complexo, difícil de dialogar com o seu José e com Dona Maria, E se para os policiais é difícil, imagine para o seu José e Dona Maria, que não vive o dia a dia da organização da estrutura das polícias da segurança pública. É um tema que ele pode parecer que é algo estritamente técnico, mas não é técnico, estritamente. Pode ser um tema que nos causa um certo desconforto. Poxa, o que é que tem a ver isso com a gente, discutir isso aqui? Esse assunto, mas tem tudo a ver. É um tema que parece ser exclusivo dos policiais e não é exclusivo da polícia. É um tema pertinente a toda a sociedade brasileira. Pode parecer um tema específico de segurança pública, mas não é um tema específico de segurança pública. Ele trata da sociedade, do seu ordenamento e como a gente pode propor algo alternativo, concreto, plausível, e factível de mudança daquilo que a gente está vivendo. Então, o que é que eu penso a respeito da reestruturação da segurança pública e remodelamento das polícias? A gente sempre vai enfrentar um problema nessa transição da ponte do que eu falei ontem, dos policiais cruzarem essa ponte para dialogar com a sociedade e da sociedade cruzar essa ponte para dialogar com os policiais. Sempre vai ter um problema grave, porque a gente fica pensando, o que é que existe de comum para eu poder discutir com esse grupo? O que é que existe de interessante para mim, como membro do movimento organizado social, para discutir com a polícia? Se eles batem na gente, quebra a gente no pau, prende, violenta, o que é que existe de comum para eu discutir com esses caras? Os policiais, por outro lado, vão dizer a mesma coisa. Como é que nós vamos discutir com esse pessoal da esquerda, esse pessoal do movimento organizado? É um bando de comunistas que é contra a polícia, é a favor dos manos. O que é que eu tenho para discutir com esse pessoal? Não existe nada de comum. Lê do engano. Justamente nessa pauta da reestruturação da segurança pública e remodelamento da polícia é que se encontra o ponto de interseção, o ponto de união que os movimentos organizados devem e precisam enxergar para poder dialogar com a polícia. Não existe outra discussão. A gente pode até pegar um ponto específico da reestruturação da segurança pública, que é a desmilitarização, que muito cai na simpatia dos movimentos organizados, mas não dialoga com os policiais na sua totalidade e cria um certo estranhamento, porque a conceituação disso, a definição dessa desmilitarização, pode significar para os policiais, num erro de análise, principalmente de entendimento, que é o simples fato de acabar com a polícia, de tirar os poderes, de tirar as representações simbólicas que tem no poder de ter uma polícia militarizada. Então, esse ponto por si só não resolve o problema,
Mas discutir toda a reestruturação da segurança pública, a ponta é a única ponta que hoje nós conseguimos vislumbrar, como policiais antifascismo, onde nós conseguimos dialogar com a sociedade civil organizada. Porque, senão, esse movimento policiais antifascismo, ele vai ser só um eco de dentro da polícia para fora da polícia, mas sem dialogar com a polícia. Se a gente não tratar desse assunto, por isso que eu considero essa mesa a de maior importância dessa interseção. Porque tudo que a gente falou ontem e que vai falar depois, ele tem muito mais o significado de diagnóstico das relações que a repressão no Brasil estabelece contra os movimentos sociais e como a polícia é internamente, do que criar um ponto de interseção necessário para que a gente possa dialogar. Então foi interessante, Ida Brando, fazer aqui a enquete e descobrir que tem muitas pessoas do movimento social aqui, isso é muito bom, porque significa que eles vão ouvir, estão ouvindo esse debate, mas é importante que tenha também policiais que percebam o esforço que a gente precisa fazer de cortar na própria carne e da necessidade de ter que dialogar com os movimentos sociais organizados. E por que é que eu digo isso? A estrutura de polícia que nós vivemos hoje não é uma estrutura que veio de Marte, não veio de outro planeta e não foi criado por um intelectual bonitinho que disse que queria criar uma polícia assim, assado, daquela forma. Não é. A estrutura das forças de segurança no Brasil, né, em qualquer parte do mundo, literalmente, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade do qual ela é pertinente. Como essa sociedade se organiza e se relaciona com as questões culturais, políticas, econômicas. Então, você não cria uma estrutura pensada do nada. E aí eu quero fazer uma alusão do que, por exemplo, quando o Ida Brando fala do ciclo completo de polícia. Foi preciso fazer um desenho para as pessoas entenderem o que é polícia do ponto de vista do ciclo completo. E talvez seja a palavra que mais se toca nesse debate de segurança pública depois da desmilitarização. Porque a gente tem a carreira única, o ingresso único, mas a gente tem também o ciclo completo, né? Que é o assunto mais divulgado, até porque os militares têm muito interesse, principalmente os que dirigem a polícia militar no Brasil, pelo ciclo completo de polícia, porque lhes dá força e poder semelhante aos delegados de Polícia Civil e Federal, lhes dá caráter jurídico de poder fazer aquilo que os policiais civis e federais fazem. Os policiais não, observação muito bem feita que tem que fazer, não são policiais, os delegados civis e os delegados militares não são policiais, né? Eles são, na verdade, dirigentes da polícia. E aí, o ciclo completo de polícia, vamos fazer uma alusão aqui. Vocês já viram o elemento geométrico chamado esfera? A esfera para a filosofia é a demonstração física de objeto geométrico que mais representa a perfeição. A esfera não tem lado. Você bota ela em qualquer forma em cima de uma superfície plana, ela gira, é sólida e demonstra unidade. O ciclo completo de polícia tem que ser algo que represente isso. Essa esfera. O que nós temos no Brasil é uma esfera cindida ao meio, que não consegue ficar em pé. Então não funciona. Você pega as duas partes dessa esfera, junta, você larga, ela cai. Junta, você larga, ela cai. E essa estrutura é necessária no Brasil, para que ela exista, para que se mantenha a repressão, para que se mantenha o conservadorismo, para que se mantenha a relação de violência que as polícias estabelecem com a sociedade organizada e com o povo no geral, né? Como o Delbrando falou muito bem, nós temos duas polícias que não se responsabilizam por nada que faz. Nenhuma das duas é responsável por nada. Porque a polícia militar é preparada para a repressão, então é porrada, bomba e morte, joga dentro da Polícia Civil, a Polícia Civil pega o serviço no metade do caminho e dá continuidade, por corporativismo, àquilo que a Polícia Militar fez. Acabou. E aí o povo que está preso da polícia diz assim, pô, mas peraí, não foi o policial que foi lá em casa que me pegou, ou que me pegou o roubo que eu sofri, e agora que está tratando é outra polícia? O policial que estava na ponta do problema, que se deparou diante do problema, ele desaparece ali, não assume nenhuma responsabilidade, e quem assume é a Polícia Civil. Como a grande maioria das ações policiais no Brasil são caracterizadas pela violência, pela falta de respeito aos direitos das pessoas, pelo assassinato, então, assim, uma polícia mata, a outra só vai e assina para a morte e dizer que está tudo bem. A primeira polícia violenta, a outra só faz tornar aquilo juridicamente aceito e está tudo bem. E aí você não sabe a quem recorrer, né? Então, discutir o ciclo completo de polícia para o movimento organizado para as pessoas é extremamente importante, porque você responsabiliza aquele que lhe pegou no início do processo por todo o processo. Não tem como ele fugir da responsabilidade. Isso é um exemplo só da questão da remodelação da segurança pública, que a gente precisa entender. Parece
meio contraditório, e o que eu vou dizer aqui é uma historiazinha meio particular. Mas, por exemplo, a questão da carreira única, você tem, hoje, como o Ildebrando falou, duas entradas diversas nas instituições policiais, que disputam entre si poderes e acaba representando um certo nível de conflito que existe na sociedade no geral, que se instala também dentro das instituições, né? Você tem uma casta que tem representação política e dirigentes que são os delegados de polícias oficiais, e não é à toa que quando nesse país vai se discutir segurança pública, os elementos chamados para discutir são os dirigentes da polícia. Seja ela militar, civil, federal, são eles que decidem como é que vai ser o funcionamento de toda a estrutura. Então, o que vocês verem os policiais vão ver os policiais fazendo no dia a dia da rua, é aquilo que esses dirigentes disseram, é para fazer. E sabe, se não fizer, o que é que vai acontecer? É para fazer. Quem decide as questões relacionadas à violência, quando a sociedade civil organizada chama para conversar, são os dirigentes da polícia. Essas pessoas têm um poder político de tal forma que, para eles lutarem, por exemplo, por salário, ou para lutar para qualquer ordenamento diferenciado dentro das suas instituições, basta dizer assim para o governador, presidente da República, olha, a gente precisa conversar. Acabou. Isso é o suficiente. Para as bases fazer qualquer reivindicação, meu irmão, é proibição, é porrada, entendeu? É prisão, é lei dizendo que é proibido fazer greve e tudo mais, por aí vai. Mas, por incrível que pareça, hoje, apesar de todos os conflitos que tem aqui, ele está sabendo da notícia controversa que ocorreu ontem pela noite para a gente, chegou com certa tristeza, um ambiente um pouco carregado de emoção, que todo mundo viu. Eu estou aqui na praia com minhas duas filhas, estão ali sentadas. Uma está terminando a faculdade agora, que é a UFBA de Ciências Sociais, e a outra está terminando o curso de Direito. E essa minha filha de Direito vai fazer concurso para delegado de polícia, vai ser dirigente de polícia. Talvez isso seja o prenúncio, talvez por conta muito do diálogo que a gente estabelece, de você começar a ter pessoas como o Orlando Zacconi, que está dentro da polícia, para detonar essa própria instituição com ações e pensamentos diferenciados do que é essa casta policial. Mas a polícia, por ser assim, né, uma contradição, alguém como eu, por exemplo, sou um defensor do fim da carreira dos delegados de polícia, em todas as polícias, sou contra a carreira policial de delegado, até porque eu acho que é uma carreira que não tem sentido, muito pelo contrário. O delegado de polícia é o primeiro elemento de repressão, é o primeiro elemento da polícia que acaba destruindo, legalizando e tornando oficialmente, né, dentro da estrutura jurídica, a criminalização das pessoas, é o delegado de polícia. Porque até quando o policial pega, bate, diz, é ladrão, é traficante, apresenta na delegacia, até quando ele faz isso, ainda é possível reverter. Mas quando o delegado de polícia assim, é ladrão, formaliza e envia para o Ministério Público, começou ali a sua sina de ser criminoso. Você é o criminoso. Né? Porque ele repete uma ação que quem deveria fazer por exclusividade é o Ministério Público ou o Judiciário. Não é o delegado de polícia. Agora imagine a contradição. O cidadão que prende, o que efetua a prisão, o que lidar com a repressão diretamente, é o mesmo que te julga. Porque ele já pré-julga. Ele já diz às anteninhas que está lhe indiciando, sem direito à ampla defesa e sem direito ao contraditório. Você é inquirido na frente dele. Você está roubando. Você é ladrão, não é? E o policial ladrão tapa na cara. Pá! Diga para que você é ladrão. Eu sou. O meliante acabou de informar que ele é ladrão. Você estava com roubo ou não estava? Não, não estava. Dá outro tapa na cara. Não, está lá em casa. Acabou de informar que está dentro da casa dele. É assim que funciona. Se não é dessa forma tão brutal, descrita assim, existe a forma sofisticada de fazer isso. Você está na frente de uma autoridade policial. Se você mentir, já sabe. Se você contrariar o que eu estou dizendo, você já sabe o que pode acontecer com você. Então, o delegado ele tem esse poder de destruir vidas humanas dentro de uma estrutura de segurança pública. Então, é um cargo extremamente nocivo para a sociedade e é nocivo para os policiais. Porque se a carreira dele é um teto que a gente não alcança, né, significa dizer que tem um conflito interno muito grande, porque as nossas capacitações intelectuais e cotidianas pela prática que a gente tem enquanto policial são invisibilizadas nesse momento. A gente não tem condição de discutir e de elaborar ou de manter a relação, muitas vezes com possibilidade de humanização do policial com aquele que está sendo inquirido, com aquele que está sendo apontado como criminoso. É mais fácil para o delegado que está dentro da sua sala, um ar-condicionado, vestido de paletó e gravata,
receber os policiais suados, fedorentos da rua, com um cara com uma arma que geralmente foi plantada na situação, que na maioria das vezes é plantada, e dizer, o meliante esse daí, ele vai só seguir o que o policial diz e faz o processo todo como tem que ocorrer. Então, o fim da carreira de delegado de polícia não é uma perseguição ao delegado de polícia. Na verdade, a discussão de uma reelaboração da segurança pública na estrutura de como as polícias têm que funcionar. Dentro da polícia militar, a coisa chega a ser mais complexa, né, e até pior. Porque você tem um oficial que, por conta do RDPM, ele lhe obriga até desejos subjetivos para que você cumpra atividades. Como a gente sabe que toda a polícia militar no Brasil, a maioria, não, são todas, estão envolvidas em corrupções terríveis, absurdas. Talvez se fosse feita auditoria, né, Dalchi, dentro das polícias militares, vocês iam se assustar com limite, e eu digo da polícia militar, não são os policiais, não estão na rua não, gente. É com os comandos da polícia. Corrupção que se assemelha ao que acontece com o Lava Jato, corrupção que se assemelha ao que acontece no Mensalão. O volume de dinheiro que circula na mão dos comandos da Polícia Militar é assustador. É assustador. De controle da vida de indivíduos, de ruas, de shopping center, de bairros completos que pagam a esse comando para poder manter um relacionamento razoavelmente harmonioso. Então, esse poder que está na mão dos oficiais de polícia, né? E esses oficiais também não são alcançados, porque também existe um teto de alcance. A maioria das polícias, eu digo a maioria agora, porque já existe polícia no Brasil que está começando a tentar fazer um ingresso quase que único. Como é que você dá esse ingresso único? Não tem mais o concurso externo para você entrar para ser diretamente oficial, mas você entra na base como soldado. Beleza. Quando você chega em determinada posição, depois de 15, 20 anos, aí você faz um concurso interno, quase que um vestibular, para ver se você tem condições a galgar o espaço para ser oficial. E ainda assim que isso aconteça, você não pode chegar no último nível do oficialato, que é o coronel fechado. Você não chega. Você não pode chegar. Porque só esses que entraram por cima que vão ter a possibilidade, e isso pode ser mudado no futuro. Então, também existe isso dentro da Polícia Militar, esse limite, esse problema da carreira única. E isso é um problema para o policial, isso é um problema para o policial militar, também na relação que ele estabelece com as pessoas. E aí quero fazer a relação entre a carreira única e o ciclo completo de polícia, que está, mais uma vez, relembro, parece ser técnico, mas não é técnico. Quando você tem uma polícia militar, que hoje reivindica o ciclo completo, que é a polícia que vai fazer a repressão, ou vai fazer a prevenção, e depois vai fazer a repressão, é aquela mesma polícia que vai dizer, não, você está envolvido nessa situação aqui, vou pegar seus dados e vou levar você até o quartel, o local de trabalho, a CIPM, como é que na Bahia, e lá você vai ser ouvido, está fazendo tudo registrado, você pode trazer seu advogado para aqui, tal. Isso a Polícia Militar não faz, daquela lá que manda a Polícia Civil. Quando ele está propondo que a Polícia Militar tenha um ciclo completo de polícia, e aí os órgãos de direitos humanos, os movimentos sociais, dizem, poxa, mas você vai dar esse poder para um policial militar, poder fazer julgamentos e fazer a mesma coisa que um delegado faz de polícia dentro da delegacia, é dar muito poder ao militarismo. Só parece ser poder ao militarismo. Muito pelo contrário. Eu entendo e defendo a tese de que dar ciclo completo de polícia para a polícia militar, enquanto ela ainda é militarizada, porque a luta da desmilitarização não deve ser esquecida e não deve ser pautada como algo secundário, mas ainda que se dê a possibilidade de ciclo completo de polícia para a polícia militar, é você mexer na estrutura de funcionamento da polícia militar. Ela não consegue sobreviver a isso. Não há condição da polícia militar se manter da forma que ela faz, ordenando que os seus prepostos que estão na rua mate, dê porrada, faça o que for, porque ele joga a responsabilidade depois para a Polícia Civil resolver, tendo o ciclo completo de polícia. E vou dizer para vocês o desenho disso qual é. Imagine uma guarnição da Polícia Militar encontrar você na rua, acusar você de roubo ou de ter feito qualquer outro delito e ter que dar uma porrada em você porque esse é o vício dela, de quebrar você no pau, dar um cacete. E você tem que ser levado ao quartel, onde você pode chamar um advogado para te acompanhar. E os seus parentes vão poder também estar no quartel para acompanhar essa situação. E aí você pode ser denunciado, porque os espaços da Polícia Militar agora não vão ser mais restritos à Polícia Militar. Tem que estar aberto ao povo como um todo. A pergunta é, como é que um oficial vai sustentar a situação e dizer o seguinte, não, continue dando porrada, continue quebrando o cacete, tem que botar para lenhar. Não. Vocês estão reivindicando para eles
uma semelhança ao que o delegado de polícia faz, para ter moral diante do Ministério Público, ele precisa dizer o seguinte: olha, pera lá, porque o que vocês fizerem na rua, quem vai responder sou eu. Se vocês chegarem aqui com o cara quebrado, o que é que eu vou colocar nesse inquérito aqui para apresentar ao Ministério Público? Vocês querem me negar. Então, a prerrogativa que a sociedade está nos dando, de ter o civil completo de polícia, nos impede de agir como a gente agia antes. Então, você segura a onda, não pode fazer da forma que é. Que aí você está criando um problema de você tirar a autoridade da gente de apresentar algo ao Ministério Público. Eu só estou fazendo um desenho para você extremamente grosseiro dessa situação, só para a gente poder fazer uma reflexão, desculpe. Para entender que o ciclo completo de polícia, para a Polícia Militar, é um problema para ela. Porque a relação interna que os oficiais vão ter, junto com seus praças, vai ser uma relação que vai diminuir o assédio moral, vai ter que diminuir a aceitação de certas violências internas e externas que a polícia pratica. Então, e vai melhorar a forma de ação que a sociedade vai ter dentro da Polícia Militar. Então, é um problema ter o ciclo completo da Polícia Militar. Vai ter uma pergunta, companheiro? Aí, na hora, você se inscreve. Então, ela já faz isso, tem que explicar para quem está aqui, que os ouvintes não são policiais. O AR não é mais feito pela Polícia Civil. É a grosseria do que está posto. Olha o que você está falando. O AR hoje, o auto de resistência, se a Polícia Militar matar um cara ali agora, ele não precisa levar para a Polícia Civil. Ele faz esse AR. Deixa eu dar... Tem que desmilitarizar. Sim. Se só der o poder, aquela força que a Polícia Militar tem em todo o Brasil, no seu estado, eles acabam com tudo. Que é uma R, é um auto de resistência. O cara estava armado, ele estava armado. E aí quem faz isso? Não é a Polícia Civil, quem faz é a Polícia. Deixa eu dar continuidade aqui, companheiro. De remédio para o judiciário acata isso. A estrutura de tudo é muito grande. Alex, interfira aí, senão vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Pessoal, vamos focar aqui na mesa, porque vai ter a situação da manifestação, então a gente precisa otimizar o tempo. Gente, eu disse para vocês que isso é uma tese minha e vou reafirmar que eu tô muito convencido dela e acho que a gente está aqui fazer o debate, vamos ter um momento do discurso, do debate, do diálogo posteriormente. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Você dotar a Polícia Militar do ciclo completo de polícia, mesmo ela estando militarizada, você pode ter uma leitura, como o colega colocou aí, mas não é assim que se realiza. Você dotar a polícia desses critérios, você dá esse poder, você dá alguns significados e algumas importâncias e poderes para ela, no sentido de ter intervenção social, intervenção popular, intervenção das pessoas envolvidas na Polícia Militar. O que você tem hoje é um arremedo que não é ciclo completo. O que os companheiros estão dizendo não tem nada a ver com o ciclo completo de polícia. O que você tem hoje aí é a manutenção de uma polícia que continua sendo não pautada pela sociedade, que faz as suas barbaridades e que pode lá formula algumas coisas do ponto de vista jurídico. Isso não quer dizer nada. Ciclo completo de polícia não tem nada a ver com a R diretamente. Ciclo completo de polícia tem a ver com a investigação, com a intervenção social dos advogados, da família, da defensoria pública e outras coisas mais. Hoje o AR, ele é considerado para a sociedade, quando ele é feito pelo civil, como algo temerário. A própria Defensoria do Ministério Público nem se mete. Deixa lá a coisa acontecer, porque ninguém quer se meter com a Polícia Militar. Ninguém tem coragem de se meter com a Polícia Militar. Quando ele está propondo o ciclo completo de polícia, você vai para uma outra relação com qualificações totalmente diferentes. Né? Então, acho que não cabe essa interpretação e se negar a ter o ciclo completo de polícia para a Polícia Militar. Acho que ela deve ter, sim, se isso for necessário, e for possível, antes mesmo da desmilitarização. Eu falei isso aqui antes. Não dá para secundarizar a questão da desmilitarização. Você tem que propor ela, e ela é o objetivo fundamental para a gente. Porque a desmilitarização é muito mais do que a desmilitarização de uma polícia. Mas a desmilitarização como política, como concepção, como filosofia de vida, como forma de estruturação de todas as entidades. Mas se você tem um posicionamento dentro do Congresso Nacional, exemplo concreto, porque nós hoje temos a PEC 51, dita pelo companheiro Saraiva, que foi fragmentada porque diziam, e alguns dizem que a PEC 51 é a PEC da esquerda. Então, só porque a PEC é a PEC da esquerda, não tem por que te discutir ela. Aí foi o que fizeram, os setores mais conservadores, separaram a PEC nas suas proposições, nessas 5 proposições que ele colocou aqui, ouvidoria externa, municipalização das polícias, carreira única, né, ingresso único, né, ciclo completo. Todas essas questões foram fragmentadas em PECs
separadas. Né? E hoje, existe a possibilidade de se aprovar o auxílio completo de polícia? Existe. E se ele for aprovado, a gente vai dizer que não, porque a polícia ainda está militarizada? Ou a gente vai dizer, beleza, a gente quer a desmilitarização. E se o Congresso aprovar, vai ser ruim? Não. Não vai ser ruim. Né? A gente tem que aprender a lidar com certos conflitos e com certas possibilidades. A nossa luta é a luta pela PEC 51, não tenha dúvida. Os partidos mais de esquerda, mais progressistas, na última eleição presidencial, todos eles, os progressistas, né, apoiaram a PEC 51 e disseram que era a favor da PEC 51. Apesar de não discutir nada a respeito dela, mas dizia que era a favor, porque tu não entende o que isso significa. Para finalizar o que eu quero falar, já estou quanto tempo, Alex? Só tem 2. Então 2 minutos. O que eu quero finalizar foi o que eu falei no início para todos vocês. Essa discussão a gente precisa fazer, no mínimo, um seminário extra, para tratar ela de maneira específica, para tornar ela como proposta concreta, para ser levada aos movimentos organizados, para que ela se torne uma pauta dos movimentos organizados. É preciso que os movimentos entendam que os policiais antifascismo, na sua intenção de criar interseção entre a ação policial e o que os movimentos organizados querem para uma sociedade, no que diz respeito à segurança pública, é ter a possibilidade de concretizar isso com essa proposição de reestruturação. A gente só vai conseguir se for dessa forma. Do contrário, aí vai fazer o que Dalshin falou aqui ontem. Nós vamos viver um grupo que vai se tornar uma confraria, de policial falando para policial e para líderes e lutadores dos direitos humanos ouvir e ficar extasiado. Poxa, na polícia tem gente que pensa assim, que maravilha, não é legal. Sim, e na prática, o que é que ele está propondo? Na prática, o que é que os senhores e senhoras do movimento organizado vieram fazer aqui, se não dizer assim, há uma esperança e uma possibilidade de se fazer o contato com esses caras. O que é que esses caras querem? É possível criar seminários, debates, encontros? É possível tornar esse debate da discussão da reestruturação pública, que é a proposta concreta e palpável que nós temos, para poder dizer assim, não, existe uma possibilidade de a gente elevar o nível da segurança pública para um outro patamar. Porque você defender essa pauta, que parece técnica, é uma pauta que agrada os policiais mais progressistas e mais avançados da polícia, que não são necessariamente dos policiais antifascismo, mas que estão no campo que dizem assim, poxa, tem condição de aprovar uma pauta dessa comum. Tem condição de eu ir para uma passeata, uma caminhada com os movimentos organizados, movimento negro, LGBT, movimento de bairro, né, os movimentos de defesa dos direitos humanos, na defesa dessa pauta que também nos interessa. Porque o policial, ele não vai ver com bons olhos, e todo mundo sabe disso, a grande maioria dos policiais, qualquer debate que for feito em torno dos direitos humanos, em torno da crítica à instituição, é mal visto pelos policiais. Eles não vão querer participar, porque eles já sabem o que é que está posto ali. É a crítica contundente à instituição que ele traz para si mesmo. Ele pensa que a crítica é a ele como pessoa. Né? Ele introjetou a ideia de que ele pertence à instituição numa simbiose onde ele confunde indivíduo com instituição. Então, se você trata desse assunto desarticulado de uma necessidade e demanda que o policial também quer, você desarticula a possibilidade da construção das pontes. Você desarticula a necessidade das interseções que ele está falando aqui. E o movimento policial antifascismo, o que ele tem de singular nisso, diferente de tudo que se possa imaginar, não é simplesmente dar um discurso de rasgar na própria carne para a sociedade as críticas que nós temos sobre a polícia e sobre a segurança pública. O que a gente quer, fundamentalmente, é convidar esse pessoal, venha para cá. E para vir para cá, essas possibilidades existem e está mostrando para vocês que é a possibilidade. Tem condição de fazer essa luta? Tem. Porque tanto interessa, é uma pauta incomum, tanto interessa aos movimentos organizados, como interessa aos policiais. E nesse momento a gente se encontra. Nesse momento você identifica e cria a identidade de trabalhador, de lutador no policial. Porque essa é a possibilidade que nós temos de fazer com que a nossa reunião e o nosso esforço hoje a nível nacional se concretizem em ação.